um amigo da faculdade falou: "Vamos ver se como ganhar dinheiro na internet", pra mim era balela. Acredito? Não, eu não Hum. acreditava na internet. Ali me emprestou os meus sócios. Tinha feito 1 milhão e a do Júnior tinha chegado perto dos 10 milhões. O que as pessoas fazem nesse mercado, o que o público ele pensa desses produtos, como eu posso fazer as pessoas olharem pra mim e falar assim: "Caraca". A espera acabou, o suspense acabou. Se você acompanha a gente, você sabe que no começo de todo episódio a gente tava falando aí, fazendo um suspense em relação a uma plataforma que ia se lançar no mercado, né? Pra você vender ali Info, Nutra ou como afiliado lá fora, ganhando em dólar. E esse momento chegou agora. A plataforma que a gente tanto falava era em relação a Octus Pay. A Octus Pay que já existe no mercado há um tempo, há um ano, né? Mais precisamente. Só que agora ela tá fazendo um relançamento, um relaunch ali com a versão 2.0 do checkout deles e a versão 2.0 da interface, né, a plataforma no geral. E agora, com os novos adquirentes que eles estão colocando para dentro, a conversão de cartão, assim, vai explodir, vai aumentar demais e vai ficar igual ou até melhor que as plataformas lá de fora, tá? Só que tem uma diferença que a Octus, ela tem um molhinho brasileiro, né? Você vai conseguir aprovar os seus produtos com a mesma rapidez que as plataformas brasileiras, só que para vender pra gringa, né? O que você não consegue achar hoje no mercado. Se você fatura pelo menos 10 mil dólares por mês, ou ali 50, 40 mil reais com um produto bom, é só chamar a gente ali, né? Chamar ali o BizDev da Octus, que vai dar o segmento para você abrir a sua conta na plataforma. Sem contar também que eles criam um grupo por cliente, então um atendimento super personalizado. Bora lá? Só clicar aqui no primeiro link da descrição. Imagina se eu fizesse um churrasco, e nesse churrasco eu vou chamar os maiores players do digital, aqueles que você não consegue encontrar em eventos, é difícil de você chegar neles, aqueles que têm um conteúdo mais high level do mercado. E nesse churrasco a gente vai estar ali trocando ideia, batendo papo, fazendo networking sobre assuntos que ninguém mais fala, naquele clima de amigo mesmo, nada de evento, não, vai ser um churrasco entre amigos. Então deixa eu te perguntar, você gostaria de estar lá com a gente? Pela primeira vez eu vou abrir a oportunidade de alguns de vocês estar lá nesse ambiente com a gente, porque é o seguinte, agora o formato do podcast vai mudar um pouco. A gente vai começar a uma vez por mês alugar uma mansão, uma casa maravilhosa, chamar vários players do digital, fazer um churrasco e ali no meio do churrasco fazer os episódios com eles, trocar ideia, falar sobre o mercado e você pode estar lá com a gente também. E como essa vai ser a primeira edição desse churrasco do digital, então se você consegue vir para São Paulo, você quer estar nessa experiência junto com a gente, é só clicar aqui no segundo link da descrição. Lembrando, né, que por ser ali a primeira edição desse churrasco que a gente vai fazer, a gente vai estar cobrando infinitamente mais baratos que a gente vai cobrar pros próximos, então aproveita essa oportunidade. E também fazendo aqui uma observação, que não vai ser todo mundo que vai poder comprar. Depois de você clicar aqui no segundo link da descrição, você vai ter que preencher ali um formulário, tá? E se você estiver apto, alguém do nosso time vai te chamar para você participar, porque não vai ser algo aberto pro mercado, vai ser algo mais intimista, justamente para criar esse relacionamento e essa amizade com os maiores players. Fechou? Tamo junto, bora pro episódio. Valeu! Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e todas que estão aqui em mais um episódio do Cris e Greg Podcast com a gente. Hoje estamos aqui novamente com o meu queridíssimo co-host, Elias Braslu. Como eu sempre digo, o co-host mais lindo segundo a minha esposa. E é um prazer estar com você aqui novamente, meu irmão. Coisa linda. Rapaziada, seguinte, hoje a gente tá aqui com um cara incrível, com mais de 8D de resultado no Não, mercado. perdão, parei. Múltiplos. Tem que ser Múltiplos, certinho. tá? Que são muitos 8Ds aí, pra quem não sabe. Apenas 8D seria 10 milhões de reais de resultado, e ele tem múltiplos 10 milhões, são muito, então é muita coisa. Com vocês, Júnior Zonovski. Opa, palmas, Palmas, gritos, elétrica. alegria! Com euforia, Irmão, tirem a eu falei roupa. certo sobrenome? Falou certinho, Ivanovski. 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 Ivanovski, perfeito. Bom, Quem é Júnior Ivanovski? olha, quem que é Júnior Ivanovski? Sou eu, primeiro. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. E agora você falando assim, pô, múltiplos 8 dias, eu tava pensando assim, caraca, É cara por- foda, viu? Brincadeira. Bom, Júnior Ivanovski, cara, eu sou um empreendedor que ama inovação, que ama pensar em pessoas, que ama criar soluções, as soluções mais estranhas possíveis. Você já me conhece, você sabe bem. Gosto bastante de pensar fora da caixa, mas o Júnior, na verdade, é uma pessoa comum que decidiu empreender através da internet para buscar umas melhores oportunidades para mim e para minha família. Eu acredito que principalmente para minha família, porque cresci sem ter muitas oportunidades, com uma condição financeira extremamente precária, né? E eu acho Uhum. que eh,
isso é uma coisa em comum da maioria dos empreendedores que dão certo, porque tem um porquê muito forte, tem um motivo para fazer e faz até não desistir pelo fato de não ter muita escolha. Então, eu sou uma pessoa que vim do nada, que precisei utilizar esse meio que para mim era o único meio que eu poderia utilizar para dar certo, porque era um meio até então eu não entendia, mas é um meio muito democrático, né, que Aham. todo mundo tem acesso, é um meio simples de ser utilizado, você não precisa de muita coisa para começar, e que comecei ali para buscar uma melhor qualidade de vida para minha família, para que eles não precisassem passar, meus irmãos principalmente não precisassem passar por muitas coisas que eu passei, e que aí me apaixonei pela internet por poder utilizar esse meio como um meio de transformação, porque a internet ela não é um negócio, mas ela é o meio pelo qual a gente cria negócio, a gente dissemina esse negócio para realmente criar soluções e transformar a vida das pessoas nos mais variados tipos de negócio, mais variados Uhum. nichos. E, e esse sou eu. Cara incrível, lindo, gostoso e muito cheiroso, tá bom? Cara, não tá pegando aqui no microfone, mas vocês estão sentindo aí de casa, né? Deve Cheiro tá. bom, né, Deve gente? tá. Qual foi a maior realização, assim, que o digital já te proporcionou? Cara, E olha que ele viaja bastante, hein? E nunca trouxe um perfume pra mim, só pra... a maior. Eu vou te falar assim, que antigamente, se você me perguntasse há uns anos atrás, eu acho que, sei lá, em 2016, 17, quando eu comecei, acho que quando eu fiz meu primeiro milhão, assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro a primeira vez, pô, sério, eu falaria, pô, morar numa mansão em Jurerê, nos primeiros anos de internet, não sei o quê. Mas se fosse há poucos anos atrás, eu diria que foi, por exemplo, comprar um carro para minha mãe. Que quando eu vi, tipo, eu fiz uma surpresa para ela no brilho dos olhos dela. Mas se me perguntar hoje, foi de ter condições financeiras, por exemplo, recentemente, cara, há poucas semanas, meu irmão descobriu um tumor no pescoço e tava num estágio, assim, bem avançado, deixou todo mundo em choque, mas acho que a maior realização foi ter condições de procurar o melhor médico, os melhores especialistas, tudo, e, tipo, falar, não, eu vou lutar com tudo, eu tive condição de chegar aqui, eu vou lutar com tudo do melhor para cuidar da minha família, que é o meu maior patrimônio. Então, minha maior realização de verdade, por mais que, tipo, fale assim, ah, você gastou todo esse dinheiro nisso? Não, nem perto. Mas foi um valor muito alto, extremamente alto, mas minha maior conquista foi realmente, tipo, poder, hã, fazer poder permitir que minha família não precisasse entrar numa fila do SUS, ou não precisasse até esperar por um convênio para conseguir um agendamento, etcétera, mas poder oferecer o melhor, tipo, de saúde, assim, cuidar da minha família, coisa que eu acho que qualquer pessoa também moveria céus e terra, tudo para poder cuidar da família. Então, hoje a minha maior realização é poder, foi realmente ajudar o meu irmão, assim, fazer uma cirurgia de sucesso com o maior especialista do Brasil que eu encontrei, de renome, de sucesso, para cuidar deles e poder saber que agora ele tá bem, foi um sucesso e tá se estabelecendo assim perfeitamente. Ai, meu Essa é a minha irmão. maior conquista. Que da hora, cara. Pô, Que gigante. fazer um momento lindo aqui, olhando pra aquela câmera, manda uma mensagem pra sua família. Bom, é difícil falar, cara, eu sou muito chorão, eu sou muito emotivo, mas é uma coisa que eu falo sempre, que vocês são o motivo de eu estar aqui fazendo isso hoje, fazendo esse podcast, na verdade, acontece por tudo que eu realizei, tá acontecendo por tudo que eu realizei, as pessoas que eu conheci, todos os feitos que eu tive, que eu cheguei até aqui. Mas tudo que me fez chegar até aqui, para estar podendo ter essa oportunidade, foi por vocês e sempre vai ser por vocês, porque eu, por mim, pô, dinheiro já não faz diferença mais. Chega uma hora que você vê que o dinheiro, ele te ajuda a conseguir algumas coisas, ter acesso, experiência, mas dinheiro nenhum paga a alegria, a felicidade de você ter uma família, de você ter uma família que você ama, que sabe que faz tudo por você e eu sempre vou estar fazendo tudo por ela. Coisa Gigante, linda, cara. mano. É, aquela coisa, né, de você ter um porquê. O porquê que você faz é muito mais forte, tá ligado? Do porquê, às vezes. E conhecendo um pouco do Júnior, pessoal, não é papo de guru, não. Ele realmente, se puder gastar até o último centavo pela família dele, ele vai fazer sem receio. Tava falando ontem com alegria nos olhos de seu irmão tá estudando aviação, né, e tudo mais. Então, é realmente lindo ver o amor que você tem por eles ali e que eu sei que, mesmo não conhecendo eles pessoalmente, que eles têm a segurança de que eles têm uma pessoa que vai fazer de tudo por eles. Que vai acordar cedo, que vai dar o máximo. E acho que no final é isso que importa, né? Não é o dinheiro em si. É as pessoas que a gente vai estar ao lado no momento de dificuldade, que a gente vai estar no momento de sorriso também. Com certeza.
é bom ter alguém do lado como você. Se eu não fosse casado agora, Ó, sua esposa tá lá do outro lado. amor, te amo. Irmão, agora falando um pouco de business, uma coisa que eu queria te perguntar é o que você acha que. Por que o Júnior deu certo? Lá ele. Pô, por que o Júnior deu certo? Assim, se eu fosse resumir em uma pequena frase que poderia ser clichê, mas ainda é um dos principais motivos, é porque eu dei certo que eu não desisti. Porque é uma coisa muito comum hoje, é uma coisa comum do ser humano, tudo na vida. A gente coloca expectativa nas coisas que a gente almeja, que a gente deseja, só que nem sempre a nossa vontade e o nosso desejo é tão grande. E aí, eu gostaria de fazer tal coisa. Eu fui lá, tentei uma vez, não deu certo, eu desisti. Vai fazer uma outra coisa, esquece e vai fazer uma outra coisa. Então, a gente costuma desistir muito fácil das coisas. Eu não tô falando só de negócio, mas quando você me pergunta por que que o Júnior deu certo, é porque eu realmente não desisti. Mas por que que eu não desisti? É porque eu não tinha outra alternativa. E normalmente, quando a gente desiste de pequenas coisas na nossa vida, ou até as pessoas que estão começando no marketing, tipo, compra um curso e desiste. Normalmente você vai ver, não é porque um conteúdo que ela comprou não era bom, mas é porque ela achou muito difícil ou porque no momento que ela fez, aquilo ali de primeira não deu o resultado que ela esperava. Então, porque a gente coloca expectativas, só que a gente não consegue dosar expectativas e realidade, e às vezes até a nossa intensidade na execução. E também aí entra uma outra variável, que é essa daí, a necessidade de fazer aquilo dar certo. Aham, Então, o Júnior deu certo porque, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas, mesmo não tendo um centavo para começar, por ter começado literalmente no uhum, negativo, eu não desisti. E eu não desisti porque eu não tinha outra alternativa. Ou fazer isso dar certo, ou fazer isso dar certo. Não tinha mais outra coisa. Se não fosse isso, eu de verdade, eu não sei o que eu teria feito, o que eu faria. Beleza, antes da internet, e quando eu comecei, eu trabalhava no shopping, de domingo a domingo. Eu fazia faculdade, então minha vida era pegar 2 ônibus todos os dias para ir, 2 ônibus para voltar, que na realidade parte do caminho eu ia de a pé para economizar o dinheiro para poder ajudar nas contas, ou poder depois investir em aham, tráfego, que eu estava tentando descobrindo o que que era esse tal de tráfego, mas eu não queria mais aquela realidade. Eu sabia que aquela realidade não me levaria para um lugar diferente, não me faria viver coisas diferentes, realizar coisas diferentes, não me levaria a ser um exemplo, por exemplo, para minha família. Isso é uma coisa, por exemplo, eu faço muita coisa para minha família, mas eu tento direcionar eles para que eles façam as próprias realizações. E, naquele momento que eu estava, eu lembro que teve um dia, logo depois da virada do ano, eu estava chegando para trabalhar cedo no shopping. E era assim, bem tipo, passou o ano novo, primeiro dia depois que já vai aham. trabalhar de novo. Cara, eu perguntei assim, eu parei e me perguntei assim, cara, passou mais um ano trabalhando aqui, virou o ano, o que que eu conquistei de diferente na minha vida? Nossa. O que que eu ganhei a mais? O que mudou na minha vida? Eu fiquei um ano mais velho, o ano mudou no calendário, as contas continuaram as mesmas, a vida era exatamente a mesma, porque eu só tinha basicamente o dinheiro para comer, não viajava, não tinha um carro, não tinha nada. E aí, quando me falaram da possibilidade da internet, eu falei, tá, acredito? Não, eu não Hum, acreditava na internet. Para mim, na época, um amigo da faculdade falou, vamos ver como ganhar dinheiro na internet, para mim era balela. aham, Mas era a única balela que poderia me tirar de onde eu estava. Então, eu dei certo porque eu não desisti. E aí, claro, houveram muitas outras coisas, como buscar ser melhor todos os dias, me capacitar, porque também não é só eu não vou desistir, vou todo dia subir uma campanha nova, vou todo dia testar um produto novo, mas você não se capacitar para fazer o melhor produto, para você saber como você vai. Como que o algoritmo funciona, ou o que que aconteceu na última atualização do algoritmo para você poder extrair o melhor da ferramenta para que seus anúncios deem resultado. Então é uma junção de coisas. aham, Eu diria isso daí. Perfeito. Inclusive, isso que você acabou de falar é muito interessante, até pela questão assim de você perceber que não é só, você não pode ter só um nível seu alto, por exemplo, você só ser executor.
Você só querer ficar, tipo, executando, só que você não tem um perfil analítico, não ser um cara que, tipo, se capacita, que nem você falou, é tudo um equilíbrio, né? Então, ao Sim. mesmo tempo que você, tipo, executa pra caramba, você tem que estar lá, tipo, cara, estudando, buscando se especializar, senão não adianta de nada. Eu conheço muita gente no mercado, inclusive, que ou é um ou é outro. Ou o cara é muito executor, tipo, o cara é psicopata. Você deu uma ideia pro cara, o cara vai lá e aplica. Só que ele aplica, parece que ele tá. Ele só vai e não olha se tem um buraco na frente dele, ele só vai. Aham. Enquanto do outro lado tem aquele cara que você dá uma ideia pra ele pega, cria um funil mirabolante, uma ideia maluca, não, que não sei o que, e não aplica nada. O cara nunca faz, ele fica estagnado. Então, acho que pelo menos na minha visão, você tem que buscar sempre ter um equilíbrio nessa parte, né? Sim. Ou você busca ter o equilíbrio nessa parte, né? Você tenta desenvolver ambas as habilidades, apesar que tem questões que às vezes tem pessoas que não vai gostar, igual eu. O Elias sabe, eu sou uma pessoa que eu não gosto da parte gerencial. Eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu sou muito analítico, mas eu não sou um bom gestor de pessoas. Eu tento fazer dentro das minhas possibilidades quando há necessidade, mas eu não sou um bom gestor de pessoas. Então, a gente tem dentro desse paradigma, a gente tem duas possibilidades. Ou você se esforça e no momento que ainda você só pode fazer você por você, você tenta desenvolver um pouco de cada habilidade para que você consiga ser o que a gente fala que é o self-made, né? Uhum. Tipo, faça você mesmo, que faz você mesmo, você consegue fazer sozinho aquilo ali acontecer. Ou você se junta a pessoas que vão te complementar. Que também é um caminho que normalmente a gente vê que dá muito certo no mercado. E não só no mercado digital, como em qualquer negócio, você pega pessoas que se complementam. Ah, eu tenho uma pessoa criativa que é meio doida, que tem as ideias, mas, tipo assim, ela parece doida, mas ela sabe o que ela tá falando, o que ela tá fazendo, e a pessoa que vai gerenciar pessoas, e a pessoa que vai ser executora e vai fazer, dar um match para tudo aquilo acontecer. Então, assim, no começo, a gente sempre vai tentar fazer sozinho, porque a gente até a nossa vida, tanto pessoal como os negócios, cara, ele é um jogo de interesse a todo momento. Mas não um jogo de interesse quando a gente fala assim, é um negócio negativo, é um negócio mal, porque, tipo, eu só me relaciono com você porque você pode me oferecer isso. Eu só me relaciono com você porque você pode me oferecer. Não, mas a gente tende a se aproximar das pessoas, ou que vai nos agradar de algum sentido, pô, a conversa é legal, a pessoa é inteligente, a pessoa não é interesseira, ou quando a pessoa ela pode fornecer, cara, a gente tem consciência de que falta alguma coisa na gente, falta alguma coisa no meu negócio, pô, mas você, cara, você tem exatamente o que me faltava. Você é uma pessoa que eu sei que tem um coração muito bom, você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa verdadeira, e aí eu vou acabar me aproximando cada vez mais de você para que eu possa aprender aquela sua habilidade ou para que em algum momento você também veja valor em mim, naquilo que eu posso te oferecer e dê um match e aquilo se conecte, né? Então eu vejo Gigante. esses dois caminhos aí. Cara, com certeza. Pô, da hora. Agora, voltando também um pouco da primeira pergunta, só que um pouquinho diferente. Até pensando nessa questão de que, por exemplo, hoje eu conheço um pouco mais o Júnior e tem coisas no mercado que eu nunca vi outras pessoas falando também. Até nessa questão analítica, você olha um negócio e fala, pô, tá da hora, mas tá faltando esses indicadores aqui. Sem esses indicadores, a gente não vai conseguir. E até dando um parênteses, não vou entrar muito especificamente, mas a gente entrou em projetos parecidos durante o mesmo tempo. Nesse meio tempo, a minha empresa tinha feito ali, minha empresa com os meus sócios, tinha feito 1 milhão e a do Júnior tinha chegado perto dos 10 milhões. Então, a gente. E outra, a gente tava com quase 20 funcionários, ele tava ele sozinho e mais 3 pessoas. Então, a pergunta que eu quero fazer, pensando nisso tudo, é por que o Júnior continua dando certo? Nossa, essa é uma pergunta um pouquinho diferente mesmo. É parecido, mas realmente é diferente. Eu acho assim que isso, a resposta disso está um pouco quando você me perguntou quem é o Júnior. Quando eu falei que eu gosto de inovar. Porque assim, se, a gente vê no mercado geral de produtos, negócios, sempre vai haver espaço para concorrência. E concorrência, ele é excelente, ele é saudável para qualquer mercado. Mas a gente tem as pessoas que vão brigar por ser o melhor e vão ter as pessoas que vão brigar por ser o mais barato. Eu ofereço uma outra solução para aquilo, eu sou mais barato. Só que existe um outro viés. E nem sempre esse viés ele é o melhor ou mais barato, mas é o que faz a pessoa falar assim: caraca, isso é diferente. Talvez o que faz eu
o que me mantém até aqui e que me leva a esses resultados, como você citou, por exemplo, foram quase 10 milhões em 3 meses. É um resultado muito expressivo em 3 meses, uma coisa que eu não sabia fazer. Tipo, é um mercado totalmente novo, um tipo de produto que eu nunca tinha trabalhado. Mas o que me fez, tipo, entrar num negócio que eu não entendia e que eu tomei como um desafio pessoal de fazer aquele negócio acontecer em eu e mais 2, 3 pessoas, foi justamente perguntar, o que as pessoas fazem nesse mercado, o que o público ele pensa desses produtos e como eu posso fazer as pessoas olharem para mim e falar assim: "Caraca, ele tá falando uma coisa diferente, isso faz sentido". Hum, Então, eu acho que o que me mantém até aqui, falando de uma maneira extremamente simplificada, né? Porque a gente pode pegar e entrar, porque uma das coisas que eu acho mais importante é você realmente ir conversar com o cliente, não com um, dois clientes, mas conversar com muitos clientes, ouvir o que eles querem, fazer perguntas, e é real. Você aham, sabe disso que é real. Mas é o quê? É entender aonde você tá pisando, entendeu? Onde você tá pisando não é você saber, tipo, você é o cara mais experiente nesse mercado, mas é você parar para ouvir as pessoas que estão consumindo aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço, o que eles estão achando, o que tá sendo bom e o que tá sendo ruim. Porque você não precisa necessariamente criar um produto novo, mas você precisa criar um produto que as pessoas falam assim: "Nossa, ele solucionou um problema que aquele produto ali não tinha". Por aham, isso, você não precisa ser o primeiro desde que você se esforce para ser um pouco melhor ou diferente naqueles defeitos, nos vícios, nas dificuldades que as pessoas encontram em utilizar outros produtos. E é basicamente isso. Eu tento compreender onde eu estou pisando, qual que é a percepção das pessoas que utilizam ou que gostariam de utilizar, por que aquelas pessoas que gostariam de utilizar ainda não utilizam, quais são os medos dela, o que que tem na cabeça dela quando ela ouve falar desse tipo de produto aqui, desse nicho aqui? Ah, é isso, tá? Então como que eu posso vir e, e falar para a pessoa, olha, eu sei que você tem medo disso daqui, mas presta atenção nisso daqui, porque você só tem medo por causa disso. Então, compreendendo o meio, compreendendo a cabeça das pessoas, o que que ela já se frustrou, qual que é o sonho dela, qual que é o medo dela, eu consigo mostrar para ela, talvez você tenha medo por causa disso. E quando eu falo talvez você tenha medo por causa disso, ela fala assim: "Caraca, você me conhece, que coisa, não?". E aí eu pego e falo assim: "Olha, mas deixa eu te mostrar". Aí eu provo pra pessoa que aham, aquilo que eu tô falando em seguida é verdade. Eu chamo a atenção da pessoa falando: "Olha, eu te entendo", e quando eu falo as coisas, esses pequenos detalhes que a pessoa fala assim: "Nossa, mas eles não falam sobre isso e você me entende". Eu tenho atenção. Primeiro ponto, tem atenção da pessoa. Se você tem atenção, você consegue converter a pessoa. Então, eu tenho atenção. Aí depois eu provo. E eu sempre gosto de falar com a galera que faz copo comigo, ou com amigos copywriters, cara, que toda promessa, ou tudo que você fala é diferente, aquilo só vai fixar na cabeça da pessoa se você colocar uma prova. Aí você prova aquilo ali. Aí aham. depois que você prova, você tem atenção e você tem credibilidade. Aí se você tem atenção, credibilidade, você realmente tem um produto que vai solucionar aquele problema, aí você vende e você tem um resultado extraordinário. Basicamente isso. Cara, você já leu aquele livro chamado Posicionamento, do N- Al Rice? Não. Cara, é um livro muito bom, ele faz um tempo já, nem sei se é exatamente o nome é esse, mas que você falou que você não precisa ser a melhor pessoa pra, tipo assim, vamos dizer, ser o primeiro, precisa ser, tipo assim, um pouco melhor. Nesse livro ele comenta muito disso em relação, tipo, a posicionamento, é como você, na cabeça de todo cliente, sempre vai ter uma escada de valor na cabeça dele, basicamente, entendeu? Então sempre vai ter aquela marca que ela sempre tá na primeira posição. Então se falar refrigerante, normalmente a pessoa vai pensar em Coca-Cola. Então, assim, Aham. marca de fast food, geralmente vai pensar em McDonald's. Entendeu? Aí até falar em relação, tipo assim, a criação de marca, tipo assim, o nome, que se você é a primeira marca naquele segmento, naquele setor, você pode se dar o luxo de dar um nome único, um nome independente. Agora, se você for o segundo ou terceiro, você tem que achar uma maneira de correlacionar a sua marca com aquela que tá em primeiro lugar. Entendeu? E tipo, é um jogo, só dando uma recomendação do que ele falou, puxando o gancho, que é um livro muito foda. E eu vou querer Sério. ler esse livro. Isso é Pô, muito doideira, bom. eu esqueci o nome agora, se vocês aí de trás também lembrarem, mas, por exemplo, eu chamo de Bombril. Tipo assim, me vê o Bombril aí. Aham. Mesmo que seja de outra marca, porque a gente conhece aquilo como Bombril, só que alguém lembra o nome? É Spam. Palha de aço, não é? Uma coisa É assim? palha de aço, eu acho, né? Então, Algo. quando a gente cria isso, na verdade eu vou passar essa bola pro Júnior. Fora a atenção, o que a gente precisa dominar ali pra ter aquele lead pra gente?
Tá. A gente tem atenção, a gente tem a credibilidade, né? E eu acredito que uma das coisas que faz pra gente dominar realmente, se eu quero dominar um nicho, se eu quero, tipo, ser o número um, é a presença. A pessoa, ela tem que me ver o máximo de vezes possível, e só que ela não tem que me ver como produto. Ela tem que ver que as pessoas estão me usando ou as Uhum. pessoas estão falando sobre mim. Então eu acho que, tipo, eu acho não, o que eu acredito realmente, o que eu utilizo sempre quando eu vou criar um novo produto, vou criar um novo negócio, além de eu criar alguma coisa que seja diferente, eu comprovar para a pessoa por que que aquilo é diferente, eu ter atenção nela na hora que eu vou vender, eu preciso estar presente e eu tenho que mostrar nesse estar presente, eu tenho que estar presente mostrando outras pessoas consumindo aquilo ali e mostrando que aquilo ali é o diferencial. A Uhum. gente chama de remarketing, mas o remarketing, na realidade, ele tem uma limitação, que as pessoas, quando falam assim remarketing, eu vou subir uma campanha para ficar aparecendo várias vezes para a pessoa. Não, mas talvez isso seja ser onipresente, Aham. estar em vários canais. Aham. Então, é isso que eu acredito. Pô, sensacional. Eu tava pensando aqui agora, realmente, às vezes quando a gente fala de remarketing, a gente só fala isso, o pessoal foi na minha página, voltou, vai estar eu mesmo falando ali dela, mas não, às vezes a gente conhece empresas que muitas vezes pagam pra gente valor muito maior do que elas recebem na primeira vez, porque elas sabem que aquela pessoa ali, por exemplo, vai ver essa marca no YouTube, vai ver na televisão, vai ver em outro lugar, e isso vai criar fala, caramba, essa pessoa tá usando. Aí do nada aparece uma novela, a marca atrás, fala, caramba, de novo essa marca, então eu acredito, vou dar uma chance pra ela, pelo menos. Pelo menos uma chance, eu vou pegar uma marca que eu tô vendo bastante presença, que até eu não sei falar, é Osho, Oxo, É a OXXO. é, É. essa marca de mercado aí. Tipo assim, eu ouvi falar uma vez, beleza. Só que do nada todo mundo, todo lugar que eu tava tinha um pouquinho dela, alguém tava falando, vou lá na Osho, Osho, Oxo. Oxo. Então, isso da presença é algo muito forte. E aí, pegando esse combo, como é que na sua visão a gente cria uma narrativa? Olha, esse é difícil. Ele é difícil num sentido assim, porque são muitas etapas. Porque o que que é uma narrativa? Uma narrativa é uma história. Mas, quando a gente fala de história, a gente tende a pensar o quê? Num livro história. Tipo um conto, a Sim. Cinderela, sei lá, um conto ou outro da Disney, alguma coisa. Aham. História a gente sempre remete a isso daí. Mas uma narrativa, ele é uma história que ele traz elementos que justificam o porquê de algo estar acontecendo. Vamos lá. Deixa eu tentar pegar um exemplo prático aqui para a gente conseguir trazer exemplo. Fala um produto para a gente pensar numa narrativa assim, um Qualquer exemplo. produto, vamos colocar. Pode ser podcast mesmo? Pode. Um produto? Ah, o podcast é um produto. Pode ser. Vamos aprender pelo Não, caderninho. pegar o caderno, deixa eu te anotar aqui, tá ligado? Tá. Vamos lá. Eu tenho um podcast aqui. Cara, podcast é difícil, viu? Pensar. Porque a gente tem, vamos lá, a gente tem que ir lá pro pensar qual que é o público. Prefere um produto físico? Não, pode até ser um podcast mesmo, mas o podcast, a gente tem que pensar que a gente tem dois públicos. A gente tem o público com quem está assistindo a gente, e a gente tem o que acontece atrás, que é um business. Aham. Que daí é quem movimenta o dinheiro aqui dentro. Pode ser qualquer um dos dois, só que daí a gente teria que direcionar esse público. Pode ser pra quem tá assistindo a gente, então. Tá. Então, normalmente, quando que a gente pensaria para um podcast, quando que a gente pensaria em criar uma narrativa? Quando, por exemplo, a gente tem um podcast que está começando, ou quando a gente tem um podcast que ele ainda não tem uma audiência muito legal, frente a muitos podcasts que podem existir, ou isso a gente poderia trazer qualquer produto. Quando que a gente vai criar uma narrativa? Porque assim, produto quando ele é único, você não precisa criar narrativa. Por quê? Você não tem concorrência, ele é o único que soluciona aquele problema ou que ele se dispõe a fazer algo. Você não precisa de narrativa, porque só tem ele. Ah, eu preciso não sei o quê, tá aqui o produto. Ah, mas então, não, é isso. Você não precisa criar narrativa. Existe um problema e uma solução única. Ok. Agora, a narrativa, ela entra quando a gente tem que ganhar do concorrente.
sempre vai existir isso. Então, vamos supor que aqui no podcast a gente está falando que, vamos supor, existam vários outros podcasts. A gente está começando, né? Eu sou um dos primeiros aqui a participar desse podcast. É um podcast novo. Vamos supor que a gente precisa criar uma narrativa justamente para que atrair mais pessoas para o podcast. Tá, legal. Vocês hoje aqui, pô, eu achei muito fantástico aqui essa disposição muito bonita, que totalmente diferente, porque a gente, quando a gente liga a televisão para assistir podcast, seja um podcast de marketing digital, seja um podcast generalista, como esses grandes podcasts que começaram ali na pandemia, que a gente acompanha, eles têm um formato, começaram, se mantiveram por muito tempo com um formato tradicional. Qual que é o formato tradicional? A gente tem uma mesa no centro, de um lado você tem os hosts, do outro lado você tem os convidados. Aham. Só que nisso a gente tem visto cada vez mais que está se mudando. Por quê? O ser humano cansa de tudo muito, muito rápido. E a partir do momento que, por exemplo, todo mundo começa a fazer igual, é o que a gente estava falando ali agora há pouco da inovação. Todo mundo se apresenta da mesma maneira, a gente tende a olhar, por exemplo, assim, se é um novo podcast. Pô, legal, mas é mais um podcast. E quando você liga, você tem uma mesa, você tem microfone, você tem uma televisãozinha ali no fundo passando uma propaganda com o nome do Aham. podcast, e não tem uma diferenciação, né? Isso, eu tô falando isso daqui, ainda não é a narrativa, mas é a análise que a gente faz do contexto onde a gente está inserido, qual que é a visão que o público tem, por que que o público tem aquela visão, que é a forma que a gente analisa, que é a análise consciente e a análise inconsciente, que também acontece, para que daí a gente entenda o porquê que eu tenho que criar uma narrativa, em qual contexto que eu tenho que criar uma narrativa, por que aquela narrativa, e aí a gente começa a criar narrativa, porque narrativa por narrativa é só uma história. Aham. Mas para a narrativa ser efetiva, você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo ali. Então, beleza, a gente fez uma análise aqui do mercado de podcasts. E aí, beleza, esse é um podcast que o objetivo dele é trazer conhecimento pra galera. Pô, eu converso, vira e mexe, vem um pessoal iniciante e me pergunta: nossa, que curso eu compro? O que que eu faço? Eu falo assim, ó, se você muitas vezes não tem dinheiro, a Pega a melhor formação digital. exatamente, a melhor maneira a Tô melhor falando maneira de que caô, você tô te falando. faz, começa assistindo podcast. Cara, se quando eu comecei, se tivesse podcast, eu teria, talvez hoje o meu resultado seria muito maior, porque eu teria começado a ter resultados muito mais rápidos, Aham. teria encurtado muito o caminho, porque basicamente você traz pessoas aqui que agregam conhecimento que vai pegar, que vai encurtar o caminho das pessoas, vai sanar algumas dúvidas e vai dar alguns atalhos para essas pessoas. Legal. Então, qual qual narrativa, por exemplo, que eu disseminaria no mercado, uma vez que existem outros Aham. podcasts, no mercado voltado em marketing digital, mas eu criaria uma narrativa de que, as pessoas eu criaria histórias dizendo que e mostrando e comprovando que as pessoas estão deixando de comprar curso para assistir esse podcast aqui, porque Hum. esse podcast sozinho está gerando mais resultado do que a maioria dos cursos do mercado. Da hora. Então daí Justo. eu iria trazer o quê? Porque eu já entendi que existe bastante, eu entendi o formato e outra coisa, aqui eu disse agora qual o tipo de narrativa, né? Isso não é a narrativa, isso não é história, mas o tipo de narrativa é que as pessoas, por exemplo, se as pessoas assistem, elas estão ganhando mais dinheiro assistindo esse podcast, por exemplo, do que comprando cursos. Só que beleza, isso ainda não é a narrativa. Isso é a ideia central. Aham. Aí beleza. Só que daí para que a gente dê força para narrativa, a gente tem que fazer o que eu falei agora há pouco. A gente tem que conversar nessa história. A gente tem que colocar elementos conscientes e inconscientes na pessoa, que a pessoa vai falar assim: caraca, é verdade, tudo que ele está falando. E como que a gente consegue trazer esses elementos? Entendendo o que os outros têm de iguais e é cansativo e que não é legal. Daí, por exemplo, aí eu comecei a falar assim, ó, até porque muita gente está acostumado a assistir podcast que só conta a história da pessoa. Aham. Opa, por quê? A maioria da pessoa vai falar assim, nossa, é verdade, né? Porque eu entro no podcast porque falar ali que o pessoal faturou milhões, mas
quase que o podcast todo é só contando a história da pessoa. Eu queria saber como que ele fez, eu queria saber isso. Então, opa, já tem um elemento que eu vou colocar ali, eu vou inserir ali na minha história de uma maneira quase que inconsciente, mencionando isso que a pessoa eu vou fazer a pessoa, dentro dessa história, falar sim pra mim. E o que que é falar sim? É concordar, falar: "Cara, é verdade". E eu sempre falo que se dentro de uma promessa, de uma narrativa, a gente consegue fazer a pessoa falar 2 ou 3 vezes sim para coisas diferentes, cara, a conversão final é praticamente certa. Por quê? A o que eu falei ali, você tem a atenção e a credibilidade. A atenção é quando a pessoa te ouve, a credibilidade é quando ela começa a falar sim pra você, ela fala, "Eu te entendo, eu concordo com você, é verdade", e depois que e no final chega: "Que bom que você me mostrou isso", é o momento da conversão. Então beleza, a gente tem a narrativa de mostrar que as pessoas estão, como eu dei de eu citei um exemplo, né, que eu até comento com as pessoas, que se na minha época, quando eu comecei, há quase 10 anos atrás, tivesse podcast, cara, meu resultado teria sido muito maior, e eu não precisaria ter comprado curso, e eu não comprei curso. Mas Aham. justamente eu bati muita cabeça, eu não comprei curso, não porque eu falo assim, eu sou foda. Eu não tinha dinheiro para comprar curso. Eu não tinha, eu tava tipo, muito negativo, com o nome do Serasa, etc. Isso encurtou meu caminho. Então, a gente tem a ideia central, a gente começa a buscar os pontos em comum que são as características e as coisas que a pessoa entende daquilo, ou que você sabe que de alguma maneira ela vai concordar, ou que ela não gosta daquilo, e você vai inserir na história. E aí, a gente vai trazer um contexto, mostrando do porquê esse daqui é diferente. Aham. Porque beleza, eu tenho ideia central, eu tenho atenção, eu comecei a fazer a pessoa concordar com as coisas que ela vê que é comum, que ela não gosta, que é chato, que ela gostaria que fosse diferente, e aí você começa a trazer, olha, mas por que que é melhor que um curso? Porque ali é um bate-papo de só 1 hora, os cara, ele abre ali como que é o negócio dele, ele ensina como a pessoa pode fazer, e ele, sei lá, no final, ele entrega ainda alguma coisa de valor que você vai poder fazer e que de verdade, todo a meta do podcast é sempre entregar um conteúdo final que nunca foi entregue em nenhum curso, nem pago, e que Uhum. facilmente poderia ser cobrado. Então a gente vai utilizar esses elementos e construir essa história do porquê que tá sendo feito isso. E claro, aí o para finalizar, né, que daí a gente fala que é a cereja e que isso aumenta muito a credibilidade de uma narrativa, é a gente falar o porquê nós estamos fazendo essa narrativa. Porque a gente falar que isso daqui é melhor que um curso, não é mentira, é totalmente verdade, cara. Quanto conteúdo de ouro tem aqui? Muito conteúdo de ouro tem num podcast. Quando a gente fala que tem vários podcasts que acabam sendo chato, é verdade, porque todo mundo acabou fazendo da mesma maneira, não tem diferenciação, Aham. né. Mas o que que te levou a criar uma coisa diferente e fazer isso? Então, quando na nossa narrativa a gente consegue colocar o porquê, o que que te moveu, o que que aconteceu que te fez enxergar isso e te trouxe essa solução, cara, conectou todos esses pontos, e isso você transforma na narrativa. Aí você vai transformar tudo isso numa história. Olha, porque eu passei por isso, eu não tinha dinheiro, e eu gostava muito de consumir conteúdo de podcast, e nos podcasts que eu assistia, nossa, eu vi ali que falava que a pessoa faturou 100 milhões, que ele é especialista em tal coisa, mas focava só na história. E a história é legal, porque realmente me motiva essa história Aham. a ver que eu também consigo. Se a pessoa conseguiu, eu também consigo. Mas, infelizmente, 99% dos podcasts é só história. Eu já estou motivado, mas só motivação não vai pagar minhas contas. Eu preciso saber como eu vou fazer para chegar naquele resultado. E é nisso que eu vi que faltava uma coisa no podcast. E a minha premissa era: eu quero fazer com que as pessoas não precisem gastar mais R$ 1 em comprar um treinamento. Não quero que a pessoa passe horas vendo 4 pessoas, ou 3 pessoas, ou 2 pessoas numa mesa falando da vida dela. Não, eu queria fazer alguma coisa, eu queria gerar uma transformação real, que a pessoa iria parar 1 hora na frente ali, ou ouvindo ali 1 hora, ouvindo, e ela ia sair com alguma coisa que ela já ia mudar no negócio dela, que ela ia sair dali
e já ia executar, e com certeza no próximo dia ou nos próximos dias já ia trazer um resultado real, porque traria aprendizado real. Sem perder tempo ouvindo história, porque motivação a gente já vê no Instagram, a gente já vê num monte de lugar todo dia. Aí mais um sim, pessoal, é verdade, Instagram aparece toda hora. Então eu resolvi criar um podcast, e para começar, olha, não tem nada de mesa, tá? É um bate-papo e é um negócio curto, direto no ponto, que eu tenho certeza. E eu vou falar mais. Se você assistir o meu podcast e num dia você sentir que aquele podcast não mudou nada no meu negócio, cara, desinscreve no meu canal. Ou mais, me manda, se desinscreve no meu canal e ainda me manda uma mensagem lá no meu Instagram, dizendo por que você se inscreveu, fala isso. Cara, eu ainda vou te dar R$ 1.000 como agradecimento por você ter falado uma coisa que eu posso melhorar. Aí todo mundo vai começar a xingar a gente. Mas Pô, mas vocês viram que, Entendi. cara, a gente entendeu o mercado, o cenário, a gente viu as deficiências, o que a galera gosta, o que a gente não gosta, e aí a gente contou o porquê que a gente colocou o porquê que a gente tá fazendo isso, o que que levou e como que você moldou isso. E ainda você deu ainda um elemento pra pessoa, caraca, mano, se ele tá disposto a dar R$ 1.000 do bolso dele, se eu não gostar de alguma coisa, ou se ele não cumprir isso que ele tá falando, eu vou assistir. Galera, Isso é narrativa. que e agora doideira. vocês acabaram de aprender o método Heitor e Elias pra chamar um convidado aqui, o cara da consultoria de graça pra gente. Pô, a gente já tem o vídeo, sabe quando você entra no YouTube na parte central? Tem aquele videozinho do lado? Já tem um vídeo. Porque é doideira demais isso. Imagina, agora, quando as pessoas têm essa narrativa na cabeça e eles forem falar com alguém, e alguém perguntar, sabe algum podcast do marketing digital? Ela fala, pô, vai no do Chris e Greg, porque lá eles vão direto ao assunto, é podcast, é bate-papo. Então a narrativa que a gente criou tá na cabeça da pessoa e ela começa agora a ser um porta-voz do Jonas. Exatamente. Pois É é. isso. Nossa, gigante. Pô, foi bem, ou tipo assim, não foi um negócio muito pensado, porque, cara, eu nunca Não. parei pra pensar numa narrativa de podcast. Com certeza dá pra melhorar muito isso que eu falei, mas a ideia central é isso. É assim que funciona uma narrativa. Pois é Gigante incrível. metralhador de conteúdo, né? Junião, agora pra gente encerrar com chave de ouro, um papo que eu gosto muito, que é inovação. Eu falei gosto muito, mas gosto muito de te ouvir falando sobre inovação. Tem um pouco a ver ali com tudo que você falou sobre narrativa, mas eu acredito muito numa frase ali do Lázaro do Carmo, que é o ex-CEO da Jequiti, inclusive queremos você aqui. eh, Ele fala que inovar é fazer melhor ou um pouco melhor que os outros já fazem. E um exemplo disso é nessa empresa aí que você bateu quase 10 milhões em 3 meses. O que você enxerga e como as pessoas que estão começando hoje no mercado podem fazer essa inovação? Muitos procuram só um mecanismo único, diferente e tudo mais, mas tem algumas outras coisas que a gente pode buscar para inovar? Vamos lá. De verdade, a inovação, eu acredito que a inovação não é você criar uma nova roda. Não é você falar assim, por exemplo, eu tô começando hoje, eu quero ganhar dinheiro. Não é, e é uma coisa que a maioria das pessoas que estão começando faz de errado. Compra um curso, um exemplo de uma pessoa, aí assistiu 2, 3 aulas, aí o que acontece? A pessoa pega e fala assim: "Nossa, mas isso não faz sentido, eu acho que eu vou fazer isso já um pouco diferente". Cara, isso é muito comum. E aí o que acontece? A pessoa não tem resultado, Uhum. porque ela não tem know-how, ela não tem, ela não sabe por que ela tá fazendo mudança, é simplesmente para satisfazer muitas vezes uma vontade ou um ego dela: "Ah, eu vou mudar isso, porque eu acho que não faz sentido. Ah, não, isso é muito feio, isso é muito chato". Quando às vezes é aquilo exatamente o que dá certo, e a pessoa vai lá e muda. Isso não é inovação. Por quê? A inovação não é você criar algo novo, não é você fazer alguma coisa da tua cabeça, igual quando eu falo assim: "Ah", eu falei lá no começo, eu tenho ideias loucas, mas eu não tenho ideias loucas porque eu sonhei que amanhã eu vou criar um helicóptero que tem uma turbina virada para cima ou para baixo, o helicóptero nunca mais vai cair. Tá, mas qual que é o sentido disso? Não tem, não é implementável. Pode ser que no futuro seja, espero que seja, mas enfim. Mas é a gente saber, a gente inova naquilo que a gente sabe que as pessoas querem, que as pessoas precisam, porque a inovação não é criar algo novo, mas é corrigir algo que não foi corrigido. Porque a base de todo produto, de todo serviço, de todo negócio existe para fazer algo que alguém não quer fazer ou que alguém não consegue fazer. Uma empresa, uma faxineira, ela tá solucionando um problema. Eu não tenho tempo ou eu não consigo fazer, então
você me vende o teu serviço, o teu produto. Cara, é umas coisas que as pessoas não, eu acho que nunca param pra pensar, mas talvez uma das primeiras profissões, assim, e mais, tipo, profissões que as pessoas não entendem que é um negócio, é a faxineira, é uma diarista, porque é um ela tá realmente solucionando um grande problema. Tá, e aí, a gente entende que todo produto, todo serviço, toda empresa, ela existe para solucionar problemas ou para fazer algo que você não pode fazer, que também é solucionar um problema. Aham. Ah, eu não limpo a minha casa porque eu trabalho 15 horas por dia, eu não tenho tempo, então é um problema que eu tenho. Ou eu prefiro, ou talvez o tempo que eu teria para limpar a casa, eu prefiro descansar para que no outro dia eu possa ter um desempenho melhor. Então tá solucionando um outro problema. Legal. Mas isso é o comum, isso não tem inovação. Mas o que que é a inovação? A inovação não é criar uma faxineira robô, não é. Isso aí é você tentar abrir um outro setor do mercado. Isso não é inovação. Você vai estar tentando criar um novo segmento dentro daquele mercado. Mas beleza, numa empresa então, que seja que você montou uma empresa de faxina, como que eu poderia inovar na empresa de faxina? Como que eu inovo? Eu vou conversar com as pessoas que contratam. Cara, sempre a base de inovar, e aqui eu estou dando um exemplo de faxina, mas isso às vezes é no encapsulado que você lançou, no produto em gotas que você lançou, no infoproduto que você lançou, na prestação de serviço que você tá querendo lançar de gestão de tráfego. Cara, a base da inovação não é criar algo diferente, mas é você ouvir quem consome aquele produto ou quem não está consumindo aquele produto, mas precisa. Aí você vai ouvir e baseado naquilo você vai criar algo que é palpável para solucionar aquele novo problema. Por quê? Novamente, uma diarista, uma faxineira, ela resolve o problema da limpeza, mas ela resolve um problema geral, Aham. mas não, mas isso não resolve um problema específico. Agora, por exemplo, tem pessoas que passam o dia inteiro fora e não tem tempo de limpar a casa, só chega à noite. Como que eu poderia e não se sente à vontade de deixar a chave numa faxineira que vai uma vez por semana e às vezes tem uma rotação de pessoas Aham. para não subir uma coisa. Como que eu inovaria nisso? Se eu conversei com muitas pessoas e às vezes a pessoa não consome ainda esse serviço, o serviço de uma faxineira, porque ele não tem confiança de deixar a chave, mas ele só está a partir de um determinado horário. Uma empresa de pessoas que fazem faxina, ou de uma faxineira que vai 2, 3 pessoas, elas são extremamente rápidas, silenciosas, e elas fazem todo o serviço de noite sem que ninguém perceba que elas estão ali. Seria uma inovação no serviço de diarista. Por quê? Por da onde que surgiu? Porque eu ouvi pessoas que não estão consumindo aquilo ou tiveram experiências negativas daquilo ali, e elas não querem deixar a chave com uma pessoa que ela não conhece, sendo que não tem ninguém em casa. E quantas vezes nós empreendedores, hoje eu estou praticamente casado, eu sou noivo, mas quando os empreendedores começam solteiros e moram sozinhos? E aí, e quando não trabalha no home office, trabalha fora, ele não tá ali, eu não tenho tempo de estar ali. Então, Hum. resolveria esse problema, Aham. né. Então a inovação, ela tá sempre em você, que foi no caso, por exemplo, desse produto que a gente deu um boom de faturamento em 3 meses desde o lançamento, quando a gente começou a conversar com as pessoas e perguntar para elas: "Tá, o que que você gosta disso? O que você não gosta? O que você gostaria que fosse diferente?". E, gente, inovação não é você ser uma pessoa criativa de ter ideias que vai solucionar o problema da pessoa sem você saber o problema. Não, é você conseguir ouvir o problema das pessoas que elas têm em relação de algo que já existe, que ela já consome, e você conseguir melhorar aquilo e entregar para a pessoa da forma que soluciona o problema dela. Isso é inovação. Inovação não é ser uma pessoa criativa, ser um Steve Jobs, mas é você ouvir as pessoas, o problema da pessoa, ouvir o que ela não gosta, o que ela gosta, o que ela gostaria diferente e dentro, claro, do que é plausível, do que é executável, você vai lá e oferece uma nova solução. E é nisso que muitas vezes a gente fala assim no mercado digital, a gente fala assim: eu criei o método XY 10K, que você vai fazer dinheiro, sem vai fazer dinheiro sozinho ali, não sei o quê.
Nada mais é do que você pegou uma dor da pessoa, um problema, e você melhorou e você deu o nome do método. Aí você criou uma inovação, seria um novo produto, mas que não é um novo segmento. Você Aham. melhorou algo que já existia baseado no feedback das pessoas que estão ali. Então, não tem segredo. Quer ganhar dinheiro? Ouve as pessoas. Ah, não, mas eu sou o cara que eu quero vender, eu quero faturar. Cara, mas você vai vender o quê se você não sabe o que as pessoas querem? Como que você vai vender se você não sabe o que a pessoa quer ouvir? Então, ouve as pessoas, converse com as pessoas. E vai ser uma coisa comum com a maioria das pessoas que tem resultado. Elas ouvem as pessoas. Muitas vezes elas param para estudar e Aham. entender o que as pessoas querem, o que elas precisam, o que elas não querem, o que elas não precisam. Basicamente isso. Pô, Isso é inovar. que doideira. Você falando agora, me veio muita ideia, tipo, coisa básica, ainda da faxina ali, por exemplo, fazer um aplicativo simples para prédios e tudo mais, onde vai ter, sei lá, uma faxineira ali, só que ela às vezes não vai fazer um serviço completo. Porque às vezes a minha dor é eu não gosto de lavar a louça e eu não gosto de limpar meus tênis. Então ela vai lá só para lavar a minha louça e só para limpar meus tênis. E como ela vai estar no prédio, ela sai dali e vai para o mesmo prédio. Então vai ser tipo um grupo de faxina para prédio, enfim. Perfeito. Mas é isso. Olha a inovação que você trouxe. Inclusive, ó, se alguém patentear, eu vou. Tá registrado, ó. Hoje é dia. É gigante, cara, é gigante. São insights que você vai mandando assim que já vai, tipo, desbloqueando algumas ideias que o Elias falou, tipo, de coisas básicas que você. Puta, como é que eu não pensei nisso, tá ligado? É o arroz com feijão bem É o arroz com feito, feijão bem mas feito. na realidade é que as pessoas querem o glamour. As pessoas elas querem ouvir que existe um botão mágico, ou que existe um método mágico, uma planilha, um prompt de uma inteligência artificial que vai fazer. Não, Não existe. não é. É o básico. E o básico sempre é ouvir pessoas. Ver pessoas. Porque quem tem problemas? Pessoas. Produtos, serviços são criados para solucionar problemas das pessoas. Quem tem problemas são as pessoas. Então, como que você vai saber o que você tem que solucionar? Falando com pessoas. Aham. Simples assim. Simples. Eu pensei no caso de aplicativo, porque a gente acaba empreendendo, mas no lado da faxineira também, ela pode pegar, por exemplo, essa ideia que eu tive para conversar com as pessoas. Tipo, olha, eu entendo que você não quer arrumar a casa inteira, que você é uma pessoa organizada, mas tem uma coisa na sua casa que você não gosta de fazer. Eu vou trabalhar só nisso. Pode ser Perfeito. R$ 10, mas às vezes ela vai gastar um minuto para fazer esses R$ 10, porque alguém não gosta. Exatamente. Não é inovar o mercado todo, mas às vezes é uma coisinha só que ela vai estar inovando. Por exemplo, serviço de copy. Tem muito empreendedor que ele tá fazendo ali, ele vai ter um copyright na empresa, só que ele só quer alguém que consiga analisar os dados. Ele não consegue ver métricas da Facebook, da VTurb, de checkout e consegue criar ali análises melhores para resolver o problema ali que está tendo. Só que às vezes uma pessoa tem. E aí ela só vai resolver aquele problema. Ela não vai ser o copyright que vai fazer a SL. Ela só vai analisar o dado daquela empresa. Exatamente. E às vezes o problema, ele nem. Essa inovação, ela não necessariamente tem que se transformar num novo produto, mas ela tem que ser adicionada a uma narrativa. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana passada. A gente chamou uma diarista nova lá para fazer uma faxina lá no nosso apartamento. E no final, ela falou uma coisa que eu falei assim: caraca, se toda faxineira fizesse isso, ela iria fidelizar, que é uma inovação que é o quê? No final, ela falou assim: ó, se tiver qualquer coisa que você achou que eu não fiz, ou que não ficou do jeito que você gostou, me manda no WhatsApp que da próxima vez que eu vim, eu vou fazer exatamente do jeito que você gostou, Hum. que você gostaria. Aham. E, Às vezes é e uma mensagem no final, né? e isso é uma inovação, porque as pessoas deixam, por exemplo, de contratar um serviço, aqui a gente está falando de diarista, Aham. faxina, mas poderia ser um gestor de tráfego, que é uma profissão hoje que está extremamente alta e tem muito. As pessoas deixam de fidelizar um cliente, às vezes porque não se colocou à disposição dele do cliente criticar. E a gente só cresce, a gente só evolui, a gente só melhora na crítica, porque a crítica, ela mostra que a gente tem um problema, porque ninguém é perfeito. Eu tenho problema, eu tenho problema de comunicação, não tenho uma boa retórica. Eu não sou um bom comunicador. Eu bato papo aqui agora, eu tô um pouco mais à vontade. No começo eu tava todo bobo aqui, não sabia nem o que responder. Mas todo mundo tem problema, ninguém é perfeito, nenhum negócio é perfeito, mas muitas vezes o simples fato da gente se colocar à disposição para alguém criticar, como eu dei o exemplo da narrativa do podcast, crítica que eu vou te pagar por isso, só isso por si só é uma inovação e que você pode manter o negócio, porque vocês sabem bem hoje que
a maior dificuldade hoje não é você trazer um novo cliente, mas você fidelizar um cliente. E a Perfeito. inovação, muitas vezes, ela não está em criar um produto também necessariamente diferente, mas você fidelizar, você conseguir fazer com que o teu produto que você venda fidelize mais pessoas para que ele dure mais tempo, você tem um LTV, um faturamento maior e uma carteira, aí realmente você tem um negócio. E isso é uma forma de inovar também. Senhoras e senhores, todo mundo, por favor, uma salva de Claps. palmas para Júnior Ivanovski. Que Claps, podcast claps. incrível, irmão. Valeu Não, pelo convite, obrigado. Cara, muito obrigado, obrigado. irmão, de Tamo bom. verdade. Valeu, meu irmão. Tô muito Valeu. feliz de estar aqui. Tamo junto. Inclusive, né, a gente gosta de parar assim, o podcast no auge dele, no ápice, que é pra abrir margem no cara vir de novo. E a Entendeu? terceira vez vai pedir música, vai Terceira cantar. vez eu pedir música. Perfeito. Ó, E é só isso. mandar o convite, mandar o jatinho particular lá buscar, Ah, a e gente tá é de isso. volta. Joguei para o Marcelo e botou o helicóptero ali em cima pra você. Perfeito. Valeu, Pablo. Um beijo, amigo. Pablo, queremos você aqui também. Rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E até semana que vem. Valeu. Até a próxima. Valeu.